nós vamos começar com a responsabilidade coletiva, a letra R. A própria palavra já diz muita coisa, responsabilidade e ainda coletiva. A responsabilidade já é, na verdade, algo um pouco pesado, algo sério, e agora estamos falando de coletivo. Então, vamos dar uma pequena introdução. Todos nós, estas últimas décadas, a gente escutou muito falar sobre direitos, principalmente direitos humanos. Isto é todo. Quem não fala de direitos humanos é uma coisa importante. Direitos do indivíduo, direitos das mulheres, até direitos dos presos, direitos das crianças. Tudo é muito importante, não tem dúvida nenhuma, e o judaísmo concorda. Porém, no judaísmo, quando falamos em direitos, a gente também lembra que tem obrigações. Não existe somente direitos, existem também obrigações. E estas obrigações que nós vamos um pouco analisar hoje, o que falam estas obrigações? No sistema legal de hoje, na maioria das nações, em 120 países pelo menos, existe uma lei interessante. Se você assiste a um crime e você ficou do lado olhando, nenhum tribunal no mundo pode lhe condenar. Você não fez nada de errado. A lei permite você, se você não se envolveu, se você não ajudou, se você simplesmente ficou assistindo a um crime, nada acontece com você. O famoso exemplo, 1964, em New York City, todo mundo se lembra disto? Houve um assassinato brutal, mas uma loucura. 38 pessoas assistiram. Demorou 45 minutos até o assassino terminar com sua vítima. Ninguém se mexeu, ninguém falou e ninguém foi condenado. Nada, ninguém ficou condenado. Todo mundo sabia, todo mundo viu, todo mundo assistiu, ninguém pegou culpa nenhuma. 1982, estamos mais perto da gente, em New Bedford, se não me engano é Massachusetts. Várias pessoas assistiram num bar como uma moça está sendo estuprada. Não se mexeram, não se envolveram, mas viram, assistiram. Todo mundo ficou quieto. Ninguém ficou acusado de nada. Nada. Um horror. Pessoas estão vendo o que acontece e nada acontece. Isto fez tanto barulho nos Estados Unidos que, se não me engano, tem um filme a respeito, documentários e muita literatura. Foi um escândalo. Por quê? Porque pela lei atual, na grande maioria dos países, estamos falando de países avançados, países que estão iluminados, se você não deu suporte, se você não deu amparo, pode ser suporte verbal, não encorajou, você não tem culpa nenhuma. Somente se você encorajou, falou, deu apoio verbal, mesmo que seja, neste caso, eventualmente pode haver aqui cumplicidade. Se não, passou lá, viu, não fez nada, não tem culpa nenhuma. Nenhum tribunal não vai lhe condenar. E isto é totalmente contrário à opinião judaica. Pela lei judaica, se você fica impassível e fica lá olhando um crime, você é cúmplice. Você está transgredindo a Torá abertamente neste momento. Porque na Torá está escrito, pode olhar lá no Levítico 19, Lo ta'amod al dam riecha. Em hebraico significa, não fica impassível quando o sangue de seu irmão ou de seu semelhante está sendo derramado. Deus nos livre. Se está vendo um crime, você não pode ficar lá assistindo. Tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, tem que pular em cima do assassino, desse estuprador, fazer algo. A lei judaica é, se você está ao lado de um rio e está vendo alguém se afundar, tem que pular nas águas e salvá-lo. Claro, se você sabe nadar. Se você não sabe nadar, obviamente que o judaísmo não recomenda que haja duas tragédias. Mas se sabe nadar, obrigação pela lei judaica se mexer. Não pode ficar assistindo de braços cruzados. Não existe. Se você não sabe nadar, diz a lei judaica, tem que chamar, tem que gritar, tem que fazer barulho, tem que chamar pessoas, tem que fazer algo, você não pode ficar assistindo. O que é isto? Para nós, o valor da vida é o capital mais importante que tem.
E tudo tem que ser feito para salvar vida. Isso se chama em hebraico atzalat nefashot, pikuach nefesh, trazer uma alma de volta. E o que eu estou lhe falando agora, que é obrigação de ajudar, de amparar, de gritar, de procurar, fazer pular na água e no fogo, desde que não se machuca, isto é uma lei. Ela está codificada dentro do Códex de Maimônides, o Rambam, e no Shulchan Aruch. No código da lei judaica, você tem que se mexer, fazer algo. É um pouco como um achado. Pela lei judaica, se anda na rua, se viu um achado, você não pode ignorar. Você faz com a tua mão como se você não viu. Não existe. Você viu um achado, levanta e procura saber devolver para o dono. Não sabe que o dono faz um aviso público, eu achei isto. Pelo menos se sabe o que você achou. Não dá para ficar fazendo uma injustiça. Muito mais ainda, e a fortiori, quando se trata de vidas humanas, a pessoa tem que se mexer. Está assistindo a um estupro, a um assassinato, a um roubo, ou que seja, o que você pode fazer, você faz. Claro que não tem que morrer para isso, mas tem que a pessoa fazer. E não pode ficar. E a lei é complexa. A lei diz, se você está vendo um homem com uma faca, correndo atrás do outro para matá-lo, este homem que está perseguindo o outro se chama um rodef. Pela lei judaica é um perseguidor. Se precisa, pode matá-lo. Se para salvar, este homem está querendo matar um inocente, à toa, não tem motivo. Claro que se você pode, na verdade, machucá-lo nas pernas, muito melhor. Se pode salvar sem matar, melhor. Mas se precisa, pode até matá-lo. Ele é um perseguidor, um rodef. Bem diferente das leis vigentes hoje em dia. O judaísmo recomenda, se mexe, faça alguma coisa. Não pode ficar lá assistindo de forma passiva. Aliás, isto me lembra uma história emocionante. Tinha um rapaz em Jerusalém, já estava com 30 anos de idade. Queria casar, saiu com muitas moças, era um rapaz inteligente, sábio, muito bondoso, carinhoso, bom coração, boa família. O problema dele era que ele tinha uma cicatriz extremamente feia na bochecha. Assim no rosto, bem no rosto, no semblante dele, uma cicatriz que era muito, muito visível. E isto atrapalhava. E saía com a moça, a outra dava certo, estava saindo, estava indo, estava começando. Quando começava já a dar certo, a dificuldade das moças de encará-lo, de olhar, a cicatriz era feia, era realmente um machucado grande. E o rapaz já estava desesperado. Ele já estava realmente desistindo. Tantas vezes tentou, não estava. E proporam para ele sair com mais uma moça. Algum amigo falou, conheço uma moça bacana, boa, ela gosta, feliz de você, ela... Bom, meu obrigado, ele sai com a moça. E realmente está indo bem a primeira vez, a segunda vez, estão saindo do restaurante, estão saindo juntos, estão conversando. A conversa está indo muito bem. E pela primeira vez, após alguns encontros, a moça pega coragem e fala para ele, me fala, de onde que vem esta cicatriz? Me abre teu coração, o que foi? Ele não gostava de falar disso, mas ela perguntou, ele falou, vou te falar a verdade. 10 anos atrás, eu estava andando nas pequenas ruas de Jerusalém Oriental, perto lá do Muro das Lamentações, quando de repente eu vi um terrorista correndo atrás de uma moça jovem. Ela tinha 15 anos, talvez, e ele queria machucá-la, queria abusá-la. Eu vi isto, não hesitei, pulei em cima do rapaz. Graças a Deus a moça se salvou, fugiu. Mas o rapaz não ficou devendo, ele puxou uma faca e me enfiou a faca aqui no rosto. E foi tão profundo que mesmo uma plástica não consegue corrigir totalmente. Quando ele contou isto, a moça ficou branca. Ela perguntou para ele, me fala, mas onde que era exatamente? Ele contou onde que era. A moça começou a chorar. Era ela. Esta moça que ele estava saindo, era ela. Com ela que aconteceu. Ela fugiu. Ele nunca se interessou quem é que ele salvou. Ela nunca se interessou quem é ele que salvou. Uma moça pequena, jovem, fugiu, foi para casa, chorou. Ele foi para casa.
E olha como Deus faz as coisas. Inútil falar para vocês que casaram e ficaram muito felizes. Mas quando você se preocupa com o outro e você sente a dor alheia, obviamente que Deus não fica devendo. É óbvio. Então nós vimos o que o judaísmo fala. E isto no judaísmo se chama, numa frase, uma frase talmúdica importante, Kol Israel arevim ze baze. Um é o fiador do outro. Nós somos fiadores dos outros, dos nossos semelhantes, sim. Quer dizer, o que significa um fiador? Um fiador significa, se eu estou garantindo, alguém está emprestando dinheiro, eu vou garantir que ele devolve. Se ele não devolve, eu vou devolver eu. Então, estou entrando no assunto, me colocando lá à disposição, se precisa, eu garanto. Um judeu pelo outro, um ser humano pelo outro, tem que ser um fiador dele. Ele garante, ele tem responsabilidade. Isto o que significa? Nós temos responsabilidade pelo próximo, se ele age bem ou mal. Cada pessoa tem a obrigação de cumprir as mitzvot, as boas ações, de se afastar do mal, de fazer o bem. Se ele não faz, eu tenho alguma culpa no cartório. Pode ser pequena, pode ser que eu não dei atenção para ele, pode ser que eu não ensinei, pode ser que não adverti ele, pode ser que eu não mostrei um bom exemplo, não sei como, mas alguma responsabilidade coletiva existe. Todos nós estamos juntos. O grande mestre Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande cabalista que todos nós conhecemos, que escreveu o Zohar, o brilho, a obra de base da Kabbalah judaica, Rabbi Shimon Bar Yochai dá para isto um exemplo famoso. Qual é o exemplo? Uma pessoa que comprou uma passagem para um cruzeiro em alto mar. E um navio de luxo está em alto mar, todo mundo está se regozijando realmente da vista, tudo está bonito, e de repente se escuta um barulhão enorme lá embaixo, nas cabines. Foram correndo, e estão ouvindo um barulho, forçaram a porta, o que tem? Tem um homem lá, que está com uma furadeira, e está furando o casco, furando o chão. Falou, você está louco? Falei, como está louco? Falei, o que você está fazendo? Falei, eu estou fazendo um buraco. Mas você está louco? Faz uma coisa. Falei, eu paguei minha cabine, o quarto é meu, faço o que quer. Se ele continuar fazendo este furo, todo mundo vai para água abaixo. E todo mundo vai afundar. Porque todos nós estamos no mesmo barco, na mesma nave. Isto que explica Rabbi Shimon Bar Yochai. Por isto tem, na verdade, esta responsabilidade coletiva. Você faz um ato ruim, pode influenciar muita gente. E se faz um ato bom, pode beneficiar muita gente mesmo. E, aliás, isto que estamos vendo agora é com este vírus. Este vírus invisível. Inacreditável, tão pequeno que o olho nem enxerga ele. E muitas vezes a pessoa nem sabe que ele está infectada, porque ele é assintomático, ele nem tem sintomas, nada. Este homem pode, na verdade, infectar outros, sem saber. Olha bem como uma coisa negativa pode passar e ser transmitida para muita gente, sem vontade e sem saber, totalmente inintencionalmente. Inacreditável. Se isto pode acontecer em coisas negativas, imagina em coisas boas. Quando a gente faz uma mitzvah, uma boa ação, isto se torna global. Isto vai e se multiplica geometricamente, vai aumentando. É como, na verdade, uma bola de neve vai crescendo cada vez mais, porque hoje em dia a gente entende que nós não estamos sozinhos. Então, se coisa ruim pode infectar e pode, na verdade, inocular outros, imagina coisas boas, quanto que elas podem passar para outras pessoas. E isto é nossa responsabilidade. A responsabilidade coletiva é para o bem e para o mal. Se uma pessoa faz algo errado, eu tenho que reagir da forma plausível, obviamente. Ensinar da forma correta, não é para ficar uma coisa brusca e brutal, mas nós temos responsabilidade. E que os outros façam o bem, nós temos responsabilidade. Isto explica, aliás, uma coisa interessante. Por que em todas as épocas da história a gente enxerga que os judeus sempre foram aqueles que foram os primeiros em todo tipo de movimentos de direitos humanos? Interessante. Pega ONGs, pega associações caritativas,
Pega as associações beneficentes, pessoas se preocupam com a dor alheia, seja com escravos, seja com pessoas, na verdade, de rua, seja qualquer tipo de... com animais, proteção aos animais. Sempre vocês vão encontrar judeus lá na frente, nas primeiras fileiras. Por quê? Porque este sentimento que a dor alheia para nós é importante, sentir o que o outro sente, o sofrimento dele, participar, ser solidário, isto é tipicamente judaico. Então, quando a gente vê, na verdade, o sofrimento do outro, a gente se mexe. Não é à toa que a Torá falou e repite dezenas de vezes, lembra-se que você foi um escravo no Egito. Um escravo que sofreu na pele, por isso a gente não consegue ver outro sofrimento sem a gente se mexer, organizar, fazer, se mobilizar, militar, ou que seja, a gente faz algo, não fica impassível na frente da dor alheia. Porque o mandamento de amarás o próximo como a ti mesmo não é só amor físico, não só amor na verdade de paixão. Você tem que também se preocupar com a dignidade do outro, com os bens do outro, com as propriedades do outro. O outro sofre, estamos aqui. Isto é judaísmo. E nós temos exemplos bíblicos sem fim disto, desde o começo da criação. Pega Noé, Noah em hebraico. Noé, a Torá nos diz que Noé era um tzadik, um justo. O homem justo, o homem bom, a Torá define isto. O que Noé fez durante um ano do dilúvio? O dilúvio demorou 1 ano e 10 dias. Todo dia Noé ia alimentar milhares de animais. Animais, aves, insectos, animais ferozes. Isto custou caro para Noé, porque o leão, um belo dia, deu para ele um coice. E machucou ele, e magoou ele. Noé não parou, ele entende que se ele está lá, ele tem alimento, ele é um ser humano com livre-arbítrio, ele tem que fazer algo, ele tem uma responsabilidade, tem que se mexer. E Noé fez isto. E Abraão Avinu, o primeiro judeu, o pai da nação judaica. Por que Abraão é o pai da nação judaica? A gente pode perguntar uma coisa interessante. Antes dele tinha alguns justos. Não é que todo mundo, desde Adão até Abraão, todo mundo era perverso. Todo mundo era pagão. Não, tinha muitos pagãos, mas tinha gente boa. Matusalém era um justo. Shem, o filho de Noé, era um justo, uma pessoa boa. Ele tinha uma academia, uma yeshiva famosa, lá no norte de Israel, perto de Tzfat, de Safed. Então, por que Noé, ou por que Shem, ou por que Matusalém não são os primeiros judeus? A resposta é simples. Porque estas pessoas nunca se preocuparam em espalhar o bem. Faziam bem, tinham um comportamento exemplar, boas pessoas, mas não se preocupavam com os outros. Se alguém chegava na yeshiva, na academia de Shem, ia ensiná-lo, sim, mas nunca saiu lá fora para pegar um aluno. Abraão, diferentemente, ia e procurava as pessoas e convencia eles e quebrou os ídolos do pai dele e mostrou que tem um Deus único. Isso é a diferença. Ele foi lá fora. Vayikra b'shem Hashem, vayakri b'shem Hashem. Ele mandou as pessoas chamar pelo Deus único. Fez um albergue, chamou as pessoas, deu comida, explicou, convenceu. Ele mudou uma geração. Este é um judeu. Este é o primeiro pai da nação judaica. O sobrinho dele ficou preso. Não hesitou, foi, arriscou uma guerra para poder libertá-lo. Porque no judaísmo, você resgatar um preso inocente, a mitzvah de Piyun Shvuim, muito importante. Então, Abraão é um exemplo de alguém que foi para trás, para fora, para explicar, para explanar e para espalhar estes princípios. Por isto que ele pode ser o pai da nação judaica. Pega Jacob e José. Jacob, o patriarca Jacob, está falando para seu filho: Lech na ur'e et shlom achecha. Vai ver como estão teus irmãos. Shlom achecha, bonito, vai ver como são. Mas José está sabendo que os irmãos não gostam dele, nem um pouco. Uma inveja tremenda, é perigoso para ele. Yosef vai, ele procura seus irmãos. Num certo momento ele está um pouco perdido e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Ele fala: Et achai anochi mevakesh. Eu estou preocupando e procurando meus irmãos. Isto é judaísmo.
Eu estou procurando meus irmãos. Extraordinário. Então todos são assim. Todos fizeram isso. E nós temos exemplos também negativos, infelizmente. O grande general do rei Saul. O nome do general do rei Saul se chamava Avner. Avner, filho de Ner. Grande general, grande homem. Porém, ficou castigado. Por quê? Porque ele podia ter interrompido e impedido o rei Saul de fazer alguns erros graves. O rei Saul acabou fazendo alguns erros. E Avner tinha esta influência sobre ele. Também era o tio dele, se não me engano. Podia ter mudado isto. Não fez sua parte. Não tomou a responsabilidade de se envolver e de melhorar e de consertar. Automaticamente ele tem parte. E foi castigado para isto. O que a gente vê de tudo isto? Responsabilidade coletiva. Não fica de olhos fechados. Não fica de braços cruzados. Se mexe. Isto que é importante. Nós temos um exemplo magnífico. Deixa eu lhe falar aqui uma coisa interessante, uma história interessante. A filha do faraó está indo tomar o seu banho no Nilo. Tudo bem. Esta é uma época que o rei, o faraó do Egito, decretou que todo menino que nasce tem que ser afundado nas águas. A mãe do pequeno Moisés, que deu à luz a uma criança, e escondeu um pouco em casa, e não dá mais para esconder, colocou ele numa cesta, e ele está dentro do Nilo numa cesta, e rezando aos pais para ele não sucumbir e não ser afundido. E olha o que acontece, todo mundo sabe, a filha do faraó foi lá tomar seu banho, viu aquela cesta com uma criança chorando, e recolheu a criança. Isso foi Moisés, e Moisés cresceu para se tornar o grande líder máximo do povo judeu. O texto bíblico nos fala aqui uma coisa interessante. Quando ela pegou a criança, Vateret Halielet, ela viu na verdade o nenê, Vehinenar Boche, ela viu que o moço está chorando. A Torá muda a palavra. Primeiro fala que ela viu um neném, ela viu um bebê, pequenininha, uma criança, e depois muda e o moço estava chorando. Então ela disse, Miyaldei ha'ivrimze, deve ser uma criança hebreia, deve ser um judeu este. Por que a Torá muda de repente? Primeiro fala do bebê, depois fala que o moço está chorando. Alguns comentários estão querendo dizer que ele chorava tão alto que parecia uma voz de um adulto. Verdade também. Mas escuta o que fala o grande mestre, o Baal HaTurim. Ela viu o nenê. E o moço chorando, sabe quem é? É o irmão dele, Aaron, que estava à margem do rio olhando o que vai acontecer com este bebê. Ele estava lá chorando, o que vai acontecer com ele? Este é um outro, não é Moisés. Moisés é o bebê, e quem está chorando é o irmão dele. Quando a filha do faraó viu que alguém está chorando para este moço, ela disse, deve ser uma criança judia. Se alguém chora para ele, se alguém se preocupa, se tem solidariedade, isto deve ser uma criança judia. Talvez o melhor exemplo para a gente entender bem este conceito de responsabilidade coletiva que cada um tem. Ninguém está isento disto. Cada um é responsável pelo outro para fazer o bem e se afastar do mal. Talvez a melhor forma de entender isto é numa porção na Torá, no livro do Deuteronômio de Devarim, no capítulo 21. Lá a Torá nos conta algo interessante. A Torá começa que halal ba'adama. Se você encontrar uma vítima, um cadáver, assassinato, caído no campo, na terra que Deus vai te dar, e não se sabe quem o matou. Diz a Torá que os juízes mais velhos do Sinédrio da Corte Suprema de Jerusalém têm que sair de Jerusalém e eles vão medir a distância de qual é a cidade mais próxima deste corpo. E os anciãos da cidade, isto primeiro vem uma delegação de Jerusalém.
Depois disso, os anciãos da cidade, depois que eles descobriram qual é a cidade mais próxima, os anciãos têm que pegar uma bezerra que nunca trabalhou e levar ela para um vale de um rio. E lá eles têm que dar uma tapa no pescoço da bezerra. Aqui tem duas opiniões. Uma opinião diz que eles realmente acabam com a bezerra, outros dizem não, é só uma tapa e a bezerra corre e milagrosamente vai até a casa do assassino. Depois não terminou este procedimento, porque tem toda uma porção aqui sobre o assassinato não solucionado, que a gente não sabe quem perpetrou isso. Os anciãos da cidade têm que lavar suas mãos neste rio. E eles têm que proclamar: nossas mãos não derramaram este sangue. Yadenu lo shafru et adam hazeh. Em hebraico. E os sacerdotes da cidade se aproximam também. Eles pedem a Deus, por favor, expia e perdoa para o seu povo de Israel e não coloca a responsabilidade deste sangue dentro do povo. Olha, uma paraxá inteira, uma porção inteira sobre o assunto, na verdade, como que tem que fazer se você achar um corpo inanimado, um cadáver, um assassinato não resolvido. Nós não sabemos quem matar. Muito interessante isto. A gente tem que uma delegação de 5 dos juízes mais importantes da Corte Suprema de Jerusalém sai até o corpo, faz uma medição para ver qual é a cidade mais próxima, e depois os Koanim ainda vêm, e os anciãos, e tem que fazer lá uma oferenda, uma bezerra, lavar as mãos, e falar, e declamar, e proclamar que realmente nós não derramamos esse sangue. Um ritual muito estranho aparentemente. E os comentários entram em profundidade. Uma das explicações é que era importante dar publicidade a este evento, porque esta forma as chances são maiores de prender o assassinato. Já que os anciãos vieram, fez esse barulho, tudo isto, alguém vai achar e finalmente vai se denunciar, vai se achar que é um assassinato. Mas obviamente quando a Torá nos conta algo como este, é óbvio que tem uma lição muito maior aqui. E aqui a primeira pergunta que cabe: como pode ser que os anciãos têm que falar, na verdade, nossas mãos não derramaram este sangue? Alguém poderia pensar que os anciãos da cidade, que são os mais sábios, no judaísmo nós acreditamos que quanto mais velho, mais sábio, eles mataram este homem. Alguém pode acreditar isto por um instante? E que esta história que tem que sair? Imagina hoje em dia, houve um assassinato em Ribeirão Preto, tem que vir da Corte Suprema, do Tribunal de Justiça Supremo de Brasília, 5 dos maiores juízes acompanhar o que acontece. O que está acontecendo aqui? Mas quando a Torá nos ensina algo, ela quer nos dizer não só a interpretação física e literal. Aqui tem uma dimensão espiritual, uma dimensão psicológica muito importante. Os nossos sábios nos dizem que pode ser que este homem era um passante, um viajante, e passou pela cidade mais próxima. E ninguém ofereceu para ele um teto. Ninguém ofereceu para ele um alimento. Ele estava faminto, sedente. E ninguém deu para ele o abrigo. Ele acabou morrendo no deserto. Então existe uma responsabilidade aqui coletiva. Se você mora nesta cidade e não deu a atenção que deveria, ninguém o convidou, ninguém ofereceu um copo de água, ninguém se preocupou, se os anciãos da cidade, que são sábios da cidade, vão ser responsáveis e vão ter que realmente fazer todo um procedimento para expiar este pecado. Olha aqui a força da responsabilidade coletiva. Pode ser que ele passou perto e ninguém ofereceu um prato, já estamos culpados. A tal ponto de mobilizar o sinédrio.
a corte suprema, os anciãos, os Kohanim, todo mundo que tem que estar presente para expiar este grave pecado. E obviamente que a Torá aqui está nos ensinando uma lição, a santidade da vida, a importância do indivíduo. O indivíduo, a vida dele é absoluta, é infinita, é perpétua, é importante para sempre. Estas coisas aqui estamos aprendendo e obviamente que não é apenas físico. Isso também pode ser espiritual. Pode ser que alguém, quando a Torá alguém falou, alguém caiu na terra. Pode ser um jovem que não recebeu atenção, Deus nos livre. Esse jovem que queria alguém para falar das suas frustrações, de suas dúvidas. Ou este moço que precisava um pouco de encorajamento e inspiração e morreu, não morreu fisicamente, mas morreu a esperança. Temos culpa, temos culpa. Temos que fazer algo, temos que se mexer. A Torá está nos dando aqui uma lição extraordinária, que um momento de vida importante. Se um homem sem teto, como falam na verdade nos Estados Unidos, homeless, se um morador de rua é achado morto, não é um caso isolado no judaísmo. É um caso nacional. E todo mundo participa. Porque é assim que você combate, na verdade, a indiferença. É assim que você incute, na verdade, a responsabilidade. Cada um entende que ele tem parte nisto. E isto é um exemplo magnífico, esta porção da Egla Arufá em hebraico. E em português significa o assassinato não resolvido. Ele aqui nos ensina uma mensagem grande, magnífica. E olha, no Talmud tem muitos episódios, não é um momento, mas muitos episódios que o Talmud diz que os justos da cidade têm alguma culpa, porque eles não foram corrigir o erro daqueles que precisavam, ou não pediram bastante piedade a Deus para outros. Existe no judaísmo uma grande responsabilidade coletiva. E olha aqui uma história interessante que aconteceu em 1946, e ela pode nos elucidar um pouco melhor, porque é mais próximo da gente, mas é o mesmo princípio. Infelizmente do lado negativo, mas o mesmo princípio. Todo mundo sabe que em 1946 teve o julgamento de Nuremberg, quando foram julgados muitos nazistas na mesma cidade onde eles promulgaram as leis racistas. E tinha um juiz americano que estava julgando um juiz alemão. Um juiz alemão muito importante. O juiz alemão se chamava Ernst Janning. Era o nome dele. O juiz americano, o nome dele era Dan Haywood. Este Haywood está julgando este juiz, que era conhecido já antes de Hitler no poder, porque em 1935 ele mandou julgar à morte um doutor judeu, um médico inocente. E o americano, o Haywood, resolveu que este Janning merece a prisão perpétua. Isto foi o que ele decidiu. O Janning começou a falar e a chorar e falou para se defender. Eu nunca imaginei que o que Hitler ia fazer, eu nunca sabia que eram proporções deste tamanho de milhões de pessoas inocentes mortas. Eu não sabia, se eu sabia, nunca teria participado de uma coisa. E realmente todo o tempo ele, na verdade, foi falando... Eu não sabia. O juiz, o Haywood, falou para ele, sabe quando começou esta injustiça? Quando você julgou este médico inocente para a morte, lá começou, na verdade, os milhões de mortos. É lá que começou. E aqui tem a mensagem importante. Uma injustiça deste, indiferente, e ninguém faz nada, não se transforma num caso nacional como seria no judaísmo, automaticamente pode haver uma degringolada do sistema legal, uma corrupção, uma xenofobia, um antissemitismo virulento que nós sabemos que resultou em 6 milhões de inocentes massacrados. Então lá que começou. Este é, na verdade, um assassinato, mas um assassinato não resolvido. E como a injustiça ainda se mandou matar este médico, você sabia que ele é inocente? Lá você abriu mão para todo o resto que chegou. Você é parte do sistema. Você merece a prisão coletiva, a prisão perpétua. Então, meus amigos, voltando ao nosso assunto.
Este assunto de responsabilidade coletiva, que nós vamos chamar de arevut, Kol Israel arevim ze bazeh. Todo o povo, eles estão na verdade fiadores um do outro, garantores um do outro. Em hebraico a palavra arev também significa doce. Quando todos estão juntos, é doce, é gostoso. Esta qualidade, ela é principalmente uma das grandes qualidades do líder. Como que se pode reconhecer um líder? Quando ele se preocupa com todos, mesmo aqueles que não merecem. Esta grande qualidade do líder. Olha bem, Jacob, o patriarca, tinha 12 filhos. Judá era o quarto. Antes dele tinha Reuven, Shimon, Levi, Judá o quarto. De onde que os reis são descendentes? Todos de Judá. Quem ganhou a monarquia, quem ganhou o reinado, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. O quarto, Judá, ganhou isto. Por quê? Dizem os nossos sábios uma coisa interessante. Quando o pequeno Benjamim estava no Egito, preso, na prisão lá, ou no palácio do vice-rei do Egito era Yosef, mas ninguém sabia que era Yosef. Era José. E Benjamim está lá. E ele está preso lá. É um problema. Porque Judá pegou responsabilidade para ele. Olha bem, antes de levar Benjamim para o Egito, o Yaakov não queria soltar este caçula, que era tudo que ele tinha, o único que sobrou da esposa predileta, que era Raquel. Mas Judá intercedeu e falou o seguinte: Anochi e erveno, eu serei o garantor. Miyadi tevaksheno, você pode me cobrar. Eu pego a responsabilidade. Quando Jacob escutou isto, que ele pega a responsabilidade, entregou. Infelizmente, prenderam Benjamim. Está no palácio agora. E chega Judá, com toda a força, ele vai enfrentar o vice-rei do Egito. Ele não sabe quem é. Ele fala duro. Ele reclama. Ele protesta. Ele pode ser preso, ele pode ser morto. Ele está fazendo coisas inacreditáveis. E por que ele faz isto? Ele fala para o vice-rei. Sabe por quê? Avdecha arav etanar, eu peguei garantia. Eu sou responsável por este moço. Eu prometi devolvê-lo para o pai dele. Se ele não volta para o pai, o pai morre. Com toda a força, ele arrisca a vida a Judá para salvar o moço. Esta qualidade merece ser um líder. Quando alguém está disposto, sem precisar, a arriscar sua vida para o outro, para salvar mais uma criança, neste momento ele vai receber o presente do reinado, ele e seus descendentes. Todos os reis, David, Salomão, pertencem à casa de Judá, até Messias, até o Mashiach ben David. Por quê? Porque ele pegou responsabilidade. Pega Moisés, pega Moshe, o maior líder da humanidade, nunca teve igual, o pai de todos os profetas. Moshe Rabbeinu, nós sabemos por que Deus escolheu ele. Ele era um pastor. É interessante, muitos dos nossos líderes eram pastores. David era um pastor, Amós, o profeta, era um pastor, Abrão era um pastor. Por quê? Dizem os nossos sábios que um belo dia, quando Moshe estava pastando o rebanho do sogro dele, ele viu que está faltando uma ovelha. Ele procurou, reconheceu, não achou esta ovelha, foi atrás, andou, finalmente achou esta ovelha perto de um riacho, estava bebendo, estava com sede e ainda com o pé machucado. Moshe entendeu o que está acontecendo, pegou esta ovelha, colocou em cima das costas, trouxe ela de volta para o rebanho. Naquele momento saiu uma voz celeste e disse: você é um grande pastor. Alguém que pode reconhecer que falta uma ovelha e ir atrás, você vai ser o pastor do meu povo, o povo de Israel. Isto é um líder. O líder se preocupa com todos, sem exceção. Mesmo que ele tenha dezenas de milhares de cabeças no gado e no rebanho, ele vai atrás. Este é o líder. Olha Yosef. Saiu 3 primeiros dias que ele sai do palácio. O primeiro dia que ele encontra um egípcio que quer matar um judeu. Ele intercede. No segundo dia ele vê 2 judeus brigando. Uma injustiça. Moshe se mete. Depois, alguns dias, ele encontra, na verdade, os pastores de Midian, lá na África. Nada a ver com ele.
que estão, na verdade, batendo e prejudicando moças inocentes. Moshe se mete. Por quê? Porque Moshe não pode ver injustiça. O líder é a pessoa sensível. Ele não pode ver a dor de uma pessoa injustamente sendo castigado. Ele está vendo o homem sofrendo. Moshe se mete. Isto é Moshe. Isto é o grande líder. Ele entende a responsabilidade que ele tem versus o outro, frente ao outro. Quando Moshe desce da montanha, ele está vendo o povo fazendo o bezerro de um grave erro, uma mácula na nossa história. Porém, Moshe não fica quieto. Ele vai, ele insiste com Deus, ele quer salvar este povo. Ele fala, você perdoa este povo, senão pode também me esquecer do seu livro. Não faço parte mais. Deus queria reconstruir uma nação de Moisés. Moisés recusa. Vou com eles. Moisés desce do seu pedestal para salvar este povo. Parte deles que pecaram, que não merecem. Mas ele está lá intercedendo, porque o líder se preocupa com todos, mesmo aqueles que não merecem. Como diz o Baal Shem Tov, quando alguém está na água e afundando, se você quer salvar, não pode ficar sentado na cadeira. Tem que ir lá e se molhar, não tem outro jeito. Se alguém está na lama, se você quer salvá-lo, vai ter que se sujar, tem que descer um pouquinho, ajudá-lo, salvá-lo. Isso são as qualidades dos líderes que vão e descem para o povo para poder levantá-lo depois. O grande mestre Rabbi Nachman de Breslav, que também era um descendente do Baal Shem Tov, ele diz o seguinte exemplo. Uma vez um filho do rei, um príncipe, criança, 15 anos, enlouqueceu. Achou que ele é um peru. Ele é uma galinha. Ele é um peru e ele se achou um peru. Achou um peru, começou a tirar a roupa, ficava de cueca embaixo da mesa, comendo, na verdade, migalhas e chupando ossos. Chegaram os melhores médicos, psicólogos, tentaram, na verdade, ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu, na verdade, a melhorar isto. Impossível. Ninguém conseguiu convencer este moço, ele entrou uma loucura na cabeça. Ele é um peru, se comportava lá atrás, embaixo da mesa, todo o tempo, comendo, na verdade, os restos. Ele é um peru. Não adiantou os melhores psicólogos do reinado, nada adiantou. Até que chegou um homem e disse, eu tenho a solução, me deixa tentar. Claro, o rei era tão desesperado, por que não? O homem chegou, tirou a camisa, tirou a calça e foi embaixo da mesa. De repente, aquele moço chegou e disse, o que você faz aqui? Ele falou, eu sou um peru. Você não é o único peru, tem muitos perus aqui. Bom, outro peru também. Os dois comendo, na verdade, os restos da comida, chupando ossos, migalhas. Passou 2 dias, este homem que está junto com agora o nosso moço, o príncipe lá embaixo da mesa, este moço falou, me passa a minha camisa. Ele colocou a camisa, o outro perguntou, mas o que está fazendo? Você é um peru? Mas vocês não sabem, tem alguns perus que andam de camisa. Qual é o problema? Peru pode andar de camisa, não tem problema nenhum. O príncipe pediu sua camisa. 2 dias depois, ele colocou na verdade a calça. O que você está fazendo? A calça? Você está louco? Como a calça? Não, tem perus que andam de calça. Perus andam de calça? Ele colocou a calça. E assim, depois de uma semana, ele pediu um prato de comida. Peru come isso? Sim, peru come isso. Logo depois, um pouco depois, falou, o peru pode comer na mesa. E peru come na mesa e salvou o menino. O que ele fez? Ele desceu até este menino, entrou na pele dele, na história dele, teve que realmente passar um momento difícil, mas ele conseguiu tirar este moço desta frustração, desta fobia, e fez dele um moço que voltou ao normal. Os grandes líderes são aqueles que estão dispostos a descer, se precisa, na lama, e até um pouco se sujar, para poder, nesta responsabilidade coletiva, salvar todos, o povo inteiro. Inacreditável. Isto é a responsabilidade, isto é a revut. Isso significa um verdadeiro fiador e garantor dos outros. Então, para terminar esta palestra de hoje, vamos se lembrar que nós estamos numa situação que finalmente todo mundo entendeu que não tem mais individualismo.
Pessoas podiam pensar, posso viver minha vida, eu estou numa ilha, ninguém me atrapalha, eu não me mexo com ninguém, eu suporto e cuido de mim, de minha família e basta. Não. Hoje nós sabemos que uma pessoa da China pode influenciar, na verdade, alguém em Milão. É o contrário. Um pequeno vírus que começa no Oriente pode acabar com o Ocidente. Olha o que está acontecendo. Olha os números assustadores. Por quê? Porque é tudo global. Somos interconectados. Estamos todos juntos. Ninguém está sozinho. Estamos aprendendo isto. Então a primeira lição é que somos responsáveis pelos outros. Fazer o bem. Vamos multiplicar o bem. Se uma pequena coisa ruim pode fazer tantos desgastos e tantas coisas prejudiciais, quanto mais nossas boas ações. Este é o momento de cada um de nós. Um tefilim, um shabat, uma boa ação, uma mitzvah. E lembrar-se que a responsabilidade coletiva é não só a dor alheia, é não só se preocupar com o outro, mas também se preocupar com a espiritualidade do outro. Muitas vezes uma pessoa perdeu sua espiritualidade, como falamos. Não podemos repetir erros da história. O que aconteceu no Holocausto? Além das barbaridades, dos massacres, a indiferença. Onde estavam as nações? Onde estavam os povos? Onde estavam os humanistas? Onde estavam as associações? Indiferença. Por quê? A indiferença é o contrário da responsabilidade coletiva. A responsabilidade coletiva significa a gente se preocupa com os outros. E quando a gente se preocupa com os outros e tem esse interesse, Deus não fica devendo. Quando foram construir um santuário no meio do deserto e faltava madeira, sabe que madeira que veio? Nossos sábios dizem que anjos trouxeram a madeira do albergue de Avraham Avinu. Abraão fez um albergue para outras pessoas, para alimentá-los, para ajudá-los, para ampará-los. Fez uma boa ação. Esta madeira se tornou, na verdade, parte do templo para Deus. Deus não fica devendo jamais. E jamais o povo de Israel esqueceu desta responsabilidade coletiva. Como diz Maimônides, eu jamais escutei de uma comunidade no mundo, de uma coletividade que não tenha um fundo de amparo, de tzedakah para ajudar os outros. E Maimônides estava em contato no século XII com todas as comunidades judaicas do mundo. Por quê? Porque isso faz parte da gente. Responsabilidade coletiva é importante. Deus nos ajuda que possamos multiplicar o bem. E se Deus quiser, logo, logo teremos excelentes resultados, grandes bênçãos, saúde, felicidade e paz e harmonia. Amém.